Olá, turminha, boa tarde. Vamos dar continuidade ao conteúdo, só que agora de ciências, certo? Nós vamos falar sobre as transformações da matéria. Vocês lembram que nós trabalhamos que matéria é tudo aquilo que existe e que ocupa um lugar no espaço. Ai, como tia tá assanhada, meu Deus. Ai, ai. Então, agora nós vamos acompanhar essas transformações. Nós vamos ver que tudo na vida está em constante mudança, certo? Um exemplo: você pega uma caixinha de suco, termina de tomar o suco, você amassa, você rasga, você joga no lixo. Ela não é mais como era antes. Mas se eu perguntar a vocês, isso é uma transformação reversível ou irreversível? Ah, tia, qual a diferença? As palavras são tão parecidas. As transformações reversíveis são aquelas que a gente consegue reverter, certo? Mesmo que a caixa fique um pouquinho amassada, mas a gente consegue reverter, fazer com que ela volte a ser uma caixinha. Isso num processo simples, sem contar no processo industrial, que aí sim, realmente ela pode ganhar, né, outro corpo e realmente voltar a ser uma caixa nova de novo. Mas e as irreversíveis? As irreversíveis, justamente ao contrário, são aquelas que passam por transformações em que elas não vão voltar mais a ser como elas eram anteriormente. Entendido até aí? Um exemplo, outro exemplo assim. Na casa de vocês já pararam para olhar como é o arroz quando ele está no armário? Ele é pequenininho, né? Cabe tudo dentro daquele pacotinho de 1 quilo ou de 5 quilos. Mas depois que a mãe coloca no fogo, coloca água quente, deixa cozinhar, vocês já prestaram atenção que o arroz ele cresce de tamanho? Já prestaram atenção? E aí ele vai caber de novo naquela bolsinha? Não cabe mais. Por quê? Porque não tem como fazer o arroz, depois de cozinhado, ele voltar a ser cru. Não tem como o tamanho dele migrar e diminuir mais uma vez. Essa transformação seria o quê? Reversível ou irreversível? Pensem aí que eu quero colocar a mente de vocês para funcionar, para não ficar paradinha, para vocês ficarem bem atentos, certo? Essas reações de transformar a matéria, elas são classificadas em 2 tipos. São as reações físicas e as reações químicas. Qual é a diferença? A reação física, vamos lá. Ela, que é que eu tenho aqui? Uma folha de papel. Eu rasguei. Ela é uma folha de papel rasgada. Mas ela deixou de ser folha de papel? Não. Se eu colar, ela volta a ser uma folha de papel. Se eu entregar para reciclagem, ela pode voltar a ser uma folha de papel. Se eu amassar, se eu rasgar, se eu picar, vai ser uma folha de papel. Se eu pegar um copo d'água, colocar no congelador, ele vai empedrar, mas deixou de ser água. Se eu descongelar, vai voltar a ser água? Vai voltar a ser água. Então, todas essas reações são as reações físicas. São as reações em que a gente tem um produto que pode voltar a ser o que era. Não existe grande alteração. A não ser que a gente deixou ele um pouquinho rasgado, um pouquinho picado, mas não houve uma destruição. Não criamos um novo produto, vamos dizer assim. Já nas reações químicas, a coisa vai ser diferente. Vejam só o que tia Valéria vai fazer em cima do notebook dela. Tia Valéria vai queimar essa folha de papel. Opa, pobrezinha da folha. Eu vou apagar, viu, gente? Pra não ficar uma coisa muito grande aqui. Aí, o que sobrou pra gente foram, vejam só, da parte que foi queimada, certo? Sobrou o quê? Cinza. Muito bem. E a cinza é papel? Não. A cinza, ela não vai mais conseguir voltar a ser papel, olhe. Ela vai se desmanchando, tá certo? Então, isso é uma reação química. É quando eu consigo fazer transformações irreversíveis. Transformações que não tem como voltar a ser como era inicialmente. Outro exemplo. Uma lata.
Eu tenho uma lata e aí eu deixo ela na chuva e ela começa a ficar toda cheia de ferrugem, toda comidinha, toda esbagaçadinha. Eu tenho como voltar a fazer com que essa lata não tenha oxidação e volte a ser uma lata? Não tenho. Por quê? Porque a oxidação, ela causa um processo químico, uma reação química diferenciada, em que aquele material não mais voltará a ser o que era de origem. Ele se transformou em outro material, certo? E uma lata, se de repente eu pegar ela aqui, eu tomei um refrigerante e amassar, a reação é química ou física? Pensem. Isso mesmo, é uma reação física. Por quê? Porque se eu desamassar a lata, ela continua sendo lata. Não é isso? Eu posso reciclar? Posso. E ela vai continuar sendo lata. Perceberam a diferença? Se eu pegar uma árvore lá e queimar para produzir carvão, o que é que vai acontecer? O carvão vai voltar a ser árvore? Não vai. Então essa reação ela é uma reação química, muito bem. Outra coisa, os materiais orgânicos, como um pão envelhecido, um tomate estragado na geladeira, que passam pelo processo de decomposição. Esses itens sofrem reações físicas ou reações químicas? Ah, tia, eu acho que é uma reação química. Por que que é química? É uma reação química. Por quê? Porque o tomate, depois que ele apodrece, ele vai voltar à forma normal? Ele vai voltar a ser útil para que a gente coma? De maneira alguma. O pão, depois que ele dá mofo, que ele está todo envelhecido, todo comido pelo mofo, ele vai voltar a ser o produto que a gente possa consumir? Não. Então, viram a diferença entre uma reação física e uma reação química? Aprenderam? Respondam para mim aí as tarefinhas que eu vou colocar aqui em cima, olha, as páginas. Tchau. Fiquem com Deus, até a próxima.